Primeiro, um resumo de como estão, aliás, os índices de CRM dessas duas igrejas. Eu, na verdade, coloquei Forquilinha e Ouro Negro. Tem mais alguma aqui? Santa Cruz. Desculpem os irmãos de Santa Cruz, eu não coloquei. Não sei se vai ser assim bom, se os índices estavam muito bons, vai ser ruim porque não vão ver, né? Mas se os índices estivessem muito ruins, também vai ser bom para não ver, né? Acabou ficando então só Forquilinha e Ouro Negro. Amigo, isso, consegue aqui o passador? Muito obrigado, hein? Valeu mesmo. Então, vamos lá. Esse é um texto muito impressionante do Espírito de Profecia. Se você puder, leia em voz alta junto comigo. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Olha, irmãos, que impressionante esse texto. O que Deus mais tem desejado é ver o seu caráter refletido na igreja. Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa perfeição é uma perfeição de caráter, e não indica uma impecaminosidade, não indica que a pessoa seja perfeita no sentido de não mais errar, porque nós temos a mancha do pecado impregnada na natureza, no DNA humano, mas esse caráter refletido é um caráter de mais amor, é um caráter de mais bondade, é um caráter de mais busca de Deus. Veja Davi não era perfeito, mas ele tinha um coração bom. Quando ele errava, se arrependia e buscava a Deus e renovava a sua fé. Essa é a perfeição. Uma vez eu fui pastor em um distrito bem no interior. Ali havia uma igreja bem na roça, mas um líder muito bom, chamado irmão Nequinha. E esse irmão Nequinha, ele era quem me acolhia quando íamos para lá para fazer final de semana, ou semana de oração. Na casa dele, eu e a Débora ficávamos hospedados, aquela pessoa tão especial. E havia um irmão meio fraco na igreja, esse irmão que tinha altos e baixos, sabe como é? E no meu período de 4 anos que fui pastor naquele distrito, esse irmão uma vez foi removido e se rebatizou. O irmão Nequinha me falou uma frase a respeito desse irmão. Ele disse: eu tenho certeza que essa pessoa vai para o céu. E eu disse: por que? Você tem essa certeza? Por que você tem essa certeza, já que ele foi removido e rebatizado? Ele disse: é porque ele tem um coração sincero. Ele não é forte, mas ele é sincero. E quando ele cai, ele reconhece, pede perdão, busca corrigir. Sabe, irmãos, nós temos que ter esse tipo de coração, refletir o caráter de Deus com perfeição absoluta de nunca pecar. É lá para o céu, na glorificação. Aqui, o que mais vale é a sinceridade de buscar a Deus cada dia, se consagrar cada dia, tentar se libertar dos jogos, dos vícios, da novela, das palavras más, da crítica, da fofoca, se libertar de uma natureza às vezes muito dura, muito rude, muito firme, ser mais bondoso. Não é deixar os princípios, pelo contrário, ser cada vez mais firme no princípio, mas cada vez mais amorável na condução das coisas. Esse caráter de Deus é refletido. Deus é tão bom para nós devemos ser bons para as pessoas. O professor da escola sabatina reflete o caráter de Cristo. Quando acontece isso que foi falado aqui, é o professor buscando os alunos, ligando para eles, indo atrás, chamando para vir na casa dele, no pequeno grupo, é ir atrás das ovelhas. Essa perfeição nós devemos buscar. Nós precisamos crescer em comunhão, relacionamento, missão e discipulado para refletir o caráter de Cristo. Cristo, que quando esteve aqui na terra teve comunhão com o Pai. Nós queremos que cada pessoa da igreja tenha comunhão diária com Deus através da Bíblia, da lição, da oração, do culto familiar. Cristo, quando andou nessa terra, fez o bem. Ele andou fazendo o bem, curando, abençoando, multiplicando o pão, sarando, ressuscitando pessoas. Nós não temos o poder de Cristo, mas nós podemos fazer alguma coisa de bem. Então, refletir o caráter de Cristo é fazer o bem para as pessoas dentro do nosso limite, mas é o nosso dever. Refletir o caráter de Cristo é ter comunhão
é fazer o bem, comunhão e relacionamento. Refletir o caráter de Cristo é missão, é querer salvar gente, é querer trazer gente para a igreja, é dar o testemunho, convidar para vir no culto, oferecer um estudo bíblico, oferecer uma oração, enviar uma mensagem no WhatsApp, é discipular pessoas também. Veja, comunhão, relacionamento, missão e discipulado, o que é? É semelhança com Cristo. E quando a igreja toda tiver comunhão, relacionamento, missão, discipulado, a igreja vai estar refletindo o caráter de Cristo. Veja, discipulado, Jesus discipulou os discípulos e disse: façam novos discípulos. E discipulado é isso, é discipular alguém e ensinar essa pessoa a discipular outro. Amigos, isso é refletir o caráter de Cristo. Agora, como está? Aqui nós podemos ver como acabei eu passando diferente aqui, ok? Vamos ver se eu acerto agora. Isso. Aqui está a tabela da associação da Igreja de Forquilinha de Ouro Negro. A presença da associação 53%, Forquilinha 61%, Ouro Negro 46% de presença. Comunhão, a média de comunhão da associação 40%, de Forquilinha 38%, de Ouro Negro 37%. A média de relacionamento da associação 38%, de Forquilinha 40% e de Ouro Negro 37%. Missão da associação 36%, Forquilinha 37% e Ouro Negro 33%. Pessoas dando estudos bíblicos da associação 11%, Forquilinha 11% e de Ouro Negro 9%. Não estão tão diferentes da associação, alguns índices um pouco acima, um pouco abaixo, mas eu digo, nós podemos melhorar, não podemos? Amém. Podemos ter mais pessoas com comunhão, relacionamento e missão, não podemos? Então vamos fazer o nosso melhor para isso, vamos tentar o máximo possível, porque, amigos, esses índices não é para nós buscarmos por causa do índice. Parabéns aos professores que ganharam o prêmio, mas o prêmio maior deles é que tem mais gente buscando a Deus. Amém. Tem mais gente fazendo bem, tem mais gente dando estudo bíblico. Esse é o prêmio. Tem mais gente mais preparada para ir para o céu. Esse é o prêmio. É isso que nós temos que buscar. Todos nós devemos buscar isso de todo o coração. Nós queremos ver mais gente no céu. Olha, aqui estão as classes primeiramente, as classes da igreja de Forquilinha. Isso. Vocês estão vendo aqui os índices, aqueles que têm boas. O microfone não está muito bem já. Talvez eu fale sem mesmo. Som. Ok. Aqui estão os índices de comunhão, relacionamento, missão, discipulado, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: veja, a igreja de Forquilinha tem 94 membros registrados, membros presentes 57, e o melhor índice é o índice de relacionamento, que é 40%, e tem 38 pessoas dizendo que estão fazendo bem para o próximo. Mas veja, 38 pessoas dizem que fazem o bem, mas presentes são 57, ou seja, 19 pessoas estão na igreja, frequentam a escola sabatina, mas ainda não estão fazendo o bem. Passam uma semana inteira, não dão nenhuma esmola para o mendigo, não chamam ninguém para fazer um lanche na casa deles, não dão nenhuma vestimenta para alguém que está passando frio, não fazem nada para alguém. Talvez alguém pode dizer, não relata, mas amigo, vamos ser bem sinceros, provavelmente não relata porque não faz mesmo. Ellen White, sobre a oferta, ela falou uma coisa assim, sobre a oferta, mas vale muito bem para comunhão, relacionamento, missão e discipulado. Ela disse uma vez sobre as pessoas que não dão oferta. Ela disse, tem gente que não dá oferta, e aí diz assim, eu não falo para ninguém que eu não dou oferta, porque está escrito que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Ellen White falou, eu digo que a esquerda nem sabe, porque a direita nunca faz, e é por isso que a pessoa nunca fala nada. Essa é a pura verdade. As pessoas que dizem assim, eu acho errado ficar cobrando, pode ver, geralmente é aquela que não faz nada. Nós temos que continuar insistindo sim, para a pessoa fazer e para a pessoa falar, não para se orgulhar,
mas para ser um bom testemunho. Jesus disse: quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai que está nos céus. Isso é dar testemunho. Dar testemunho é dizer: eu estudo a Bíblia, eles são sim, eu faço bem para as pessoas sim, eu dou estudos bíblicos sim, eu discipulo pessoas sim, porque Deus me chamou para ser dele e para fazer a sua obra. Isso é dar testemunho. Não é nada de orgulho, é dar um testemunho. O mundo precisa de pessoas que assumam sua fé. Assumam sua fé sem ter vergonha. Aqui em Ouro Negro também, veja, tem 70 membros, 32 presentes, e o melhor índice está empatado, comunhão e relacionamento. São 26 pessoas, que dá um total de 36%, mas 26 pessoas. Agora veja, tem 26 pessoas presentes. Aliás, tem 32 pessoas presentes e 26 dizendo que estão tendo comunhão e relacionamento. 6 pessoas não estão relatando, mas tem 70 membros. Metade talvez não está vindo. É um trabalho grande para ir buscar. Sabe uma coisa? Eu vou dar um exemplo real. Eu vou chegar nessa igreja aqui. Essa é a igreja que eu sou membro do Estreito. E esse é o meu professor da escola sabatina, chamado Marcos. Todo santo dia ele estuda a liçãozinha dele, rabisca de tudo quanto é cor e manda no WhatsApp: bom dia, estudei a lição. Bom dia, dá uma olhada aqui. Hoje é sexta-feira, prepara, é o dia da preparação. E aí daí ele manda: faça o seu CRM. A igreja do Estreito é a maior igreja do campo, tem cerca de 700 membros. E é muito raro o sábado que vai todo mundo. Cada sábado normalmente faltam 100 membros, porque viajam, porque fica doente e tal. Então, e vem outros. Então tem ali uma média de umas 700 pessoas por sábado, mas tem uns 100 faltando. Agora, desses 700, uns 100 faltam e uns 200, 300 chegam só na hora do culto. É impressionante. Em meia igreja na escola sabatina e o dobro na hora do culto. E aí? Os índices eram baixíssimos até que eles começaram a fazer isso aqui. O professor matriculou todo mundo e passou a insistir e manda, igual a irmã falou: não, nós mandamos lá, daqui a pouco ele começou a vir, ou começou a relatar. E eles fizeram algo além. Eles prepararam um link, e cada sexta-feira eles mandam um link para todos os alunos. E aí a gente entra. Eu, por exemplo, hoje falhei de novo, mas ontem à noite eu entrei nesse link e coloquei lá: tive comunhão, tive relacionamento, pratiquei a missão e assim por diante. Os índices melhoraram muito. Por quê? Vamos pensar que a pessoa realmente esteja doente, realmente esteja viajando. Se ela não estiver presente, ela pode ter tido comunhão, relacionamento, missão e discipulado, mas ela não relatou. E se não relatou, os índices baixam, descem. Você pode fazer isso. A sua classe pode ter um link, ou pode mandar pelo WhatsApp, mas depois preencha lá. O link tem a vantagem de fazer até a média, e os professores são ávidos. Você sabe que uma vez, eu vou falar um negócio aqui que foi verdade, eles fecham lá, fechavam sábado, meia-noite. Era o momento de fechar e não deixar mais ninguém responder. Agora eles mudaram até para ser sábado, acho que meio-dia ou 2 da tarde. Mas um tempo atrás, era cerca de 11h30 da noite, no sábado, e eu já estava indo dormir. Na verdade, já estava até deitado mesmo. Daqui a pouco eu toco o telefone. E eu atendo o telefone. Se eu não estou dormindo que não consigo, eu atendo. Às vezes atendo. Pode ser qualquer pessoa, eu atendo, não tem problema, eu atendo. Tocou o telefone e eu: alô? E era um dos líderes da escola sabatina. E ele falou bem assim: pastor Apolo, desculpa o horário de eu estar te ligando, eu sei que são 11h30 no meu relógio, no seu também deve ser, então desculpa o horário, mas tem uma coisa, é que está fechando o momento de ser relatado o CRM, e eu estou ligando para você, porque eu não quis falar com sua esposa, mas ela não respondeu. Eu falei: rapaz, obrigado por ligar para mim e não para ela, né? Aí eu ia pensar o quê, né? Mas aí ele falou assim: não respondeu e está quase fechando. Eu disse: pode deixar, nós já vamos entrar aqui e vamos responder, porque não quero prejudicar os índices da igreja de forma alguma. Não, só pergunta para ela aí, que eu já estou aqui aberto, ela vai falar e eu vou completar aqui.
desse jeito. E pensa que eu fiquei triste? Não. Parabéns. E na outra semana eu perguntei para os departamentais da associação, que quase todos são membros lá do Estreito, e quase todos sabem, porque estão viajando. Como é que estão os professores? E eles falaram: olha, eles nos ligam, eles pedem o CRM, eles mandam o link, e eles reclamam de nós se por acaso a gente não responde. Eu falei que ninguém deu desgosto para um professor de não responder. Nós temos que dar um exemplo. Amigos, vamos buscar a ovelha perdida, vamos dar oportunidade. Se a pessoa não é tecnológica, faz pessoalmente. Se ela não veio, vai na casa dela ou liga, mas vamos arrumar um jeito de todo mundo responder. Aqui não vai pegar esse vídeo, não tem problema. Foi um vídeo que o professor gravou ensinando como responder ali para aqueles que não são tão assim da área digital. Mas eu, antes de passar para essa outra parte e parte final, eu quero fazer um apelo. Primeiro, eu quero saber quantos aqui são professores. Posso ver as mãos? Bom número. Para vocês, professores, vocês estão dispostos a ir atrás da ovelha perdida até achar? A ir atrás daquele que não veio, atrás daquele que não responde, atrás daquele que não tem CRM, não com chicote, mas com amor, mas com uma insistência amorável, pedindo, insistindo, suplicando, rogando, indo atrás, como o bom pastor faz, até que a pessoa venha. Ou se ela disser assim: olha, você não está percebendo que eu já não estou mais na igreja? Porque tem muita gente que realmente está já no mundo, e eles precisam estar matriculados, eles precisam ouvir de novo o chamado do bom pastor. E se eles preferirem o mundo, daí sim você, professor, pode pedir para primeiro tirar o nome dele do rol de membros da igreja, e depois tirar da sua classe, porque o último elo que a pessoa tem que ter com a igreja se chama classe da escola sabatina. Por que isso? Sabe por quê? Porque antes da pessoa ser membro da igreja, ela é membro da escola sabatina. Antes dela batizar, ela já faz parte de uma classe. Isso é discipulado. E se algum dia ela pecar, ela pode ser removida da igreja, mas se ela continuar vindo na escola sabatina, ela pode continuar como membro da escola sabatina, mesmo que não seja membro da igreja. Isso é compromisso de professor pastor. Ele não é membro da igreja, errou, pecou, está removido, mas ele tem direito de vir na minha classe. Eu vou continuar sendo o pastor, o professor dele. Ele vai continuar estudando a Bíblia, a lição, até que passe o tempo da disciplina, até que ele possa ser rebatizado, e daí ele vai voltar a ter o nome na igreja, mas aqui da minha classe ele não vai deixar de ser membro. Agora, se ele saiu da igreja e também não quer vir na escola sabatina, primeiro sai do rol de membros, depois sai da sua classe. Isso é pastor. Não seja aquele professor que diz assim: minha classe tem 30, só vem 10. Amigo, tem 30, faça o trabalho com eles, manda o link, insista, peça. Se os 20 realmente não quiserem, tira da igreja e daí tira da sua classe também. Mas a classe é o último refúgio que os membros têm. Vocês aceitam isso? Posso ver a mão? Amém, louvado seja Deus. Agora sim, vamos para a última. Aliás, agora para os membros, né? Quem não é professor, eu pergunto: quantos amigos estão dispostos a valorizar o professor, valorizar o esforço, o amor, a dedicação, a insistência, e fazer de tudo para ter uma vida de comunhão, relacionamento, missão e discipulado, não apenas para valorizar a amizade e o trabalho do professor, mas para corresponder aos ideais de Deus, ao que Deus deseja para você. Deus deseja ter um encontro contigo todos os dias com a sua devoção. Deus deseja usar você para fazer o bem para o próximo. Deus deseja te dar dons espirituais para você testemunhar. Deus deseja fazer de você um grande discípulo para você salvar pessoas. Quantos estão dispostos a ser um membro que tem altos índices CRM? Posso ver as mãos? Amém, louvado seja Deus. Então agora vou trabalhar uma breve mensagem a respeito de um salmo. Esse salmo, o Salmo 127, é um salmo que fala sobre o professor pastor. É o ministério do pastorado. É um ministério
do professor que faz de tudo para salvar a sua classe. Mas aqui tem alguns princípios interessantes para o professor pastor. Eu convido, se for possível, você ficar em pé para a gente fazer a leitura. Você pode fazer a leitura na Bíblia ou pode olhar ali também, que está colocado ali no telão. Vamos tentar ler todo mundo junto? Ou na sua Bíblia ou olhando aqui. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Pode se assentar. Eu vou tirar 5 breves lições desse texto. Primeiramente, o texto diz: se o Senhor não edificar a casa. A casa na Bíblia tem muitos sentidos. Por exemplo, a casa na Bíblia pode ser, vamos ver aí, a casa mesmo, porque está escrito, Jesus Cristo falou de edificar a casa, por exemplo, sobre a rocha. Então, edificar a casa pode ser edificar a própria casa. Mas na Bíblia, casa também pode ter um outro sentido, o sentido de família. Eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. A casa pode ser a família. E esse texto de Salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, pode ser a casa construção, pode ser a casa família, mas também a Bíblia fala sobre a casa igreja. O apóstolo Paulo disse: a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. A igreja também é a casa de Deus. E eu posso dizer que cada classe da escola sabatina é uma casa. Professor, edifique a sua casa. Edifique a sua casa física, construção, sim. Edifique a sua casa família, com certeza. Mas edifique também a sua casa, a sua pequena igreja, que é a sua classe da escola sabatina. Mas veja alguns princípios desse salmo sobre edificar essa casa. Primeiro, o professor de sucesso permite que Deus edifique a sua casa. É Deus quem edifica. Prezados amigos, prezados professores, lembrem-se: uma casa só é bem sólida quando Deus edifica. A casa física é Deus quem protege. A casa da família é Deus que protege. A casa da classe da escola sabatina, que é a igreja, só é bem edificada quando Deus edifica. E o salmo é muito claro em dizer que todo esforço sem a bênção de Deus é inútil. Ele diz: inútil é você levantar de madrugada, dormir tarde, trabalhar demais, fazer todo esforço. Deus é quem edifica a casa. Nosso esforço deve ser muito com oração. Nosso esforço deve ser muito com a Bíblia na mão. Sabe, amigos, a gente está trabalhando para ter o pão de cada dia. É muito importante você se preparar, estudar, ter um bom currículo para apresentar, mas joelho no chão faz diferença. É Deus que abre as portas de um trabalho, é Deus que traz a providência para o lar, é Deus quem faz as coisas e é Deus quem edifica a sua classe. Ora pela sua classe, ora pelos seus alunos, ora pelos seus pais. Ore e Deus vai edificar a casa. Eu ouvi um dia desses uma frase de um líder da nossa igreja. Ele diz assim: o bom cristão sabe que ele vai esmagar os seus inimigos com os joelhos. Ah, amigos, nós esmagamos os inimigos com os joelhos. Qualquer inimigo, não estou falando de pessoas, estou falando do pecado, do mal. É Deus quem edifica a casa. O professor de sucesso, descongela aí para nós, amigo. O professor de sucesso, ele compreende que é Deus quem edifica a casa. Isso. Descongela lá o projetor. Isso, valeu. Eu acho que agora até voltou alguma coisa aí. Já está quase no ponto aí, sem problema. Isso, vamos ver se agora passa aqui. É isso aí. Agora está dando certo. Obrigado.
Ellen White, ela diz o seguinte: as maiores vitórias do povo de Deus, vamos ver se agora vai aqui, isso, agora sim, olha só, as maiores vitórias da igreja de Cristo ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens, são as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte de oração. Deus quem faz. As maiores vitórias, Deus quem dá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é o seu trabalho. Sabe, é Deus quem muda o coração, é Deus quem desperta a mente, é Deus quem levanta líderes, é Deus quem move líderes, é Deus que dá argumento, é Deus que calma os opositores, é Deus que dá o sucesso, é Deus. Ore pelo casamento, sua casa, família, ore pela proteção da sua casa, edifício, ore pela sua casa, sua classe da escola sabatina, ore, é Deus quem faz. Segundo conselho, o professor de sucesso valoriza a família. Veja que esse salmo, ele fala do ambiente familiar, ele fala da casa, que é a casa também, fala da proteção, fala de filhos, fala de amor, fala de felicidade. Um professor de sucesso, ele entende que a família dele é muito importante e faz de tudo para que a sua casa seja, como diz Ellen White, uma família bem ordenada, que vale mais do que qualquer pregação. Eu poderia mudar um pouco o sentido desse texto, dizendo que o professor da escola sabatina, que tem uma casa bem ordenada, a sua família é uma lição mais bem passada do que a lição que ele passa na classe. A sua família é um exemplo, é um espelho, é uma motivação para toda a igreja. Essa influência da família é altamente importante. Terceiro, o professor de sucesso ama a igreja, e nisso de amar a igreja é um recado também especial, porque tem professor da escola sabatina que ama tanto a escola sabatina que ele chega a ficar nervoso quando a diretora ou o diretor diz assim: 5 minutos. E ele gostaria de, na verdade, ficar até as 3 da tarde, porque a lição é tão boa, a convivência é tão legal, ele preparou tanta coisa. Mas veja, amor à igreja também significa entender que a igreja tem uma dinâmica. A igreja é maior do que a escola sabatina. Ele pode ter outros momentos, ele pode ter outros encontros em outros momentos com a sua classe. Não precisa ser apenas ali. Ele ama a igreja. Olha só, o professor ama a igreja e ele trabalha de tudo para que a igreja possa crescer. E como ele ama a igreja, ele faz o seu trabalho com amor. Ele visita, ele atende, ele preocupa. Ele entende que CRMD é uma prova de amor, não é? E veja, obrigado, irmã. Se o professor ama os seus alunos vão amar as metas. Isso é bem interessante. Vou até beber água para falar melhor. Sendo bem sincero, se o professor faz o seu papel de professor de modo muito técnico e não com tanto amor, os alunos vão detestar quando ele pedir para melhorar a CRM. Vão se sentir explorados. Isso aqui que a gente responde ali uma coisa mecânica. Agora, se o professor ama os seus alunos, se os alunos percebem que o professor quer a salvação deles, se o professor visita quando ele está doente, ora por ele, liga de vez em quando, tem um amor pastoral para com ele, quando o professor fala de crescer os índices de CRM, o aluno ama as suas metas, porque o seu professor o ama. Aí está o grande segredo. Amor faz toda a diferença. Um bom professor da escola sabatina ama a igreja, ama todos os alunos. Outro item, o professor de sucesso trabalha com propósitos. Veja que esse salmo fala de propósitos também, fala de edificar a casa, fala de guardar a cidade, fala de levantar cedo, fala de ganhar o pão, fala de pleitear com os inimigos. Isso quer dizer o seguinte: o professor, ele tem que ter meta, ele tem que ter a meta assim: olha, essa minha classe está boa, mas vai melhorar, pela graça de Deus, juntos vamos alcançar pelo menos 70% de CRM, vamos alcançar? E ele
trabalha isso com os alunos. E ele fala: olha, tem um negócio aqui, eu vou mandar para vocês todo dia ali o resumo da lição, ali o pastor lá falando, você vai ler, vai escutar, vai responder a chamada, vamos crescer. Coloca uma meta e a igreja vai. Olha só, sabe aquela igreja de 700 membros que tinha os índices de 15%? Eles colocaram uma meta de 50%. E eles estão com 80%. Amém. Interessante. Uma igreja que é complicada. Tem classe de 100 membros. A classe dos jovens tem 120 membros. E tem índices de 80%. Não está ruim, né? Não está ruim. Mas pode melhorar. E eles querem chegar a 100%. Mas está tendo um trabalho com amor. Veja, o Salmo fala de metas: edificar casa, guardar a cidade, encher a aljava, proteger, alcançar. O bom professor tem metas, ele trabalha com metas, não é? Trabalhar com equilíbrio e propósito dá sucesso, não é? Tem que ter essas metas, esses propósitos. Veja esse pensamento de Ellen White: através dos séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus tem amparado sua igreja. Nenhuma nuvem sobre ela caiu para a qual ele não estivesse preparado, nenhuma força oponente surgiu para impedir sua obra que ele não houvesse previsto. Tudo sucedeu como ele predisse. Não deixou sua igreja ao desamparo, mas traçou em declarações proféticas o que deveria ocorrer, e aquilo que seu Espírito inspirou os profetas a predizerem tem se realizado. Todos os seus propósitos serão cumpridos. Sua lei está vinculada a seu trono, e nenhum poder do mal poderá destruí-la. A verdade é inspirada e guardada por Deus, e ela triunfará sobre toda oposição. Cristo tem planos ou não tem? Tem. Ele tem planos, ele tem metas, e ele garante o sucesso da igreja. É um exemplo dele para nós. Um bom professor deve ter planos, ter metas, e Deus vai fazer avançar. Último item, também baseado nesse salmo: o professor de sucesso evangeliza. Amigos, a escola sabatina é a maior agência de discipulado da igreja. Ela tem o propósito de receber as pessoas antes do batismo, qualificá-las para o batismo, porque cada lição é um estudo de teologia, de capacitação, de entendimento bíblico, e tem também o propósito de discipulado pós-batismo. Por toda a vida ela vai continuar estudando a Bíblia e a lição, se aprofundando. E o professor, ele entende que o seu aluno só vai ser um verdadeiro discípulo se ele tem comunhão, relacionamento, missão e discipulado. Ali ele está vendo que está sendo um discípulo forte. Mas se tem alguém que não tem um bom CRM, o professor deve entender que ele está quase perdendo o seu aluno. E CRM tem a ver com discipulado e evangelismo também. Ele vê aquele membro ali. Imagina, está aqui um professor de 10 anos nessa classe. Ele olha para a sua classe e pensa: quando foi que essa classe trabalhou para batizar alguém? Ele olha um ano, a classe não batizou ninguém. 2 anos atrás, também não batizou ninguém. 3 anos atrás, também não batizou ninguém. Isso quer dizer que a classe ainda não é madura em CRMT. Pode até ter comunhão, pode até ter relacionamento, mas ainda não é forte na missão e no discipulado. O bom professor, ele traça metas para que a sua classe evangeliza, para que a sua classe cresça na evangelização, para que ela possa trazer pessoas. O Salmo 127 fala da alegria de encher a aljava, do fruto do ventre, as flechas nas mãos, crescer mais e mais e mais, filhos, batismos, CRM, novos convertidos. Fala de não temer o inimigo, não fugir do combate da fé, arrombar as portas do inferno, libertar os cativos de Satanás. Amigos, evangelismo é fundamental. E uma boa classe da escola sabatina, ela está trazendo, e aí o professor pensa: se talvez não seja fácil trazer aqui, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um pôr do sol, vamos fazer um junta-panelas, vamos lá na classe de alguém. Olha, está aqui nessa classe, eu sei que você, estou vendo mesmo, não é casado ainda, mas imagina, está aqui um senhor casado, mas a mulher dele não veio. Só ele é adventista. O bom professor sabe, ele vê assim: a casa dele é um campo missionário. Vamos fazer uma coisa, amigos, é aniversário dele, vamos comemorar o aniversário dele. Cada um de nós vai levar um presente especial para ele na casa dele. Avisa a sua mulher, hein? Prepara lá, porque nós vamos chegar tal dia, tal hora lá, hein? E chega lá a classe e agrada. E aí o bom professor fala assim: não leva só um presente para ele, não, leva também para a patroa dele, porque a gente tem que ganhar ela para Cristo. Ele está vindo sozinho para a igreja.
E aí vai em classe, entrega o presente para ele, entrega para ele, entrega para ele, entrega para ele. Ela no começo ficou pensando assim: vai encher a casa de gente, vai sujar o tapete, vai sujar copo, vai não sei o quê. Mas aí ela ganhou presente, ganhou abraço, ganhou carinho, ganhou atenção. E ela fala: é desse jeito que é a sua classe, é desse jeito, quem sabe eu vou lá também. Professor, ele está fazendo o que? Evangelismo, ele está conquistando. Talvez ele não é ainda capaz de evangelizar alguém, mas o professor ajuda junto com a classe, e daí faz uma classe bíblica na classe, não claro, na hora da escola sabatina, mas em outro momento. E pode ser uma classe bíblica itinerante, vai no sábado, vai uma quinta-feira na casa dele, na outra naquele, e leva, e tem os parentes ali, amigos, e cada um leva um pratinho, um leva um suco, um leva um assado, outro leva um doce. E aí, amigos, daqui a pouco essas pessoas estão recebendo a classe, estão vindo para a igreja, passam a receber o estudo bíblico e vai ter batismo. De quem? Da classe. O bom professor evangeliza. É comunhão, relacionamento, missão e discipulado. O Salmo 127 fala desse crescimento. O bom professor evangeliza. Ellen fala aqui do ministro, mas eu poderia colocar do professor, então vamos substituir. O coração do verdadeiro professor está cheio do intenso desejo de salvar. São gastos tempo e força, e nenhum esforço penoso é evitado, pois outros precisam ouvir as verdades que trouxeram ao seu próprio coração tamanha alegria, paz e satisfação. Inventa jeito, inventa maneira de evangelizar através da sua classe. Então, lembra, o professor de sucesso consagra, o professor de sucesso valoriza, o professor de sucesso ama, o professor de sucesso tem propósito, e o professor de sucesso evangeliza. Sendo assim, tudo vai dar certo, porque o sucesso vem de Deus, leva junto a família, não depende de aplausos, prioriza fidelidade, não fama, e ouvirá um dia de Cristo: bem-estar, servo bom e fiel. Querido professor, que Deus te abençoe, que Deus te use. É um ministério que você tem, é um ministério de edificar a igreja, de discipular, de preparar um povo para receber a Cristo Jesus. Ele muito em breve vai voltar, e você tem um tempo, é curto o seu tempo, mas é suficiente para você amar a sua classe, se dedicar a ela, ajudá-los a crescerem até serem cristãos maduros, fiéis e missionários. Você está fazendo um trabalho que une a família, você está fazendo um trabalho que discipula as novas gerações, você está fazendo um trabalho que evita que aquele menino, aquela menina se torne um marginal, que aquele jovem, aquela jovem se prostitua. Você está evitando o mal, você está despertando gente para ser futuro ancião, líderes desbravadores, os futuros pastores, as futuras líderes do Ministério da Mulher, passam pelas classes da escola sabatina. Que Deus te abençoe a ser um grande líder assim. E lembra, Deus quer edificar, Ele quer edificar a sua classe. Se você quiser edificar sozinho, não vai dar certo, mas o Senhor quer edificar a sua classe. Deixa o Senhor edificar a sua casa física, a sua família e a sua igreja, que é a sua classe da escola sabatina. Que Deus te abençoe muito. Pastor Rufino, obrigado pelo privilégio de ter estado aqui. Que Deus abençoe muito o seu ministério também. No final é contigo, lido o programa. Obrigado, pastor Apolo. Não somente o pastor Apolo, né? Mas a todos vocês, professores, líderes, os anciãos, os alunos da escola sabatina. A você também que vai assistir essa programação depois, porque talvez não pôde estar presente. Temos também os nossos queridos aventureiros que estão lá, né? A equipe de aventureiros, os meninos da missão. Tudo isso é para a honra e glória de Deus. Se algo foi exaltado aqui, entre os testemunhos que foram falados, tanto ali do testemunho da escola sabatina, quanto o testemunho ali na parte do Ministério Jovem, nós louvamos e saudamos o nosso Deus Todo-Poderoso. E nesse momento, depois desses agradecimentos, né, eu não quero citar nomes específicos, porque todos que participaram de alguma forma, nem que foram em oração, sabem que nós somos agradecidos por vocês nesse momento, mas acima de tudo, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos lembrar de que talvez alguém que não está aqui ao nosso lado hoje, que é da nossa classe, da escola sabatina,
faltou um incentivo, quem sabe, faltou um convite, mas o sábado ainda não acabou, né? Querido professor, ainda há tempo de pastorear, né? Quando Jesus voltar, há tempo de pastorear, amém? Eu convido vocês agora, quem puder e quiser, a se ajoelhar comigo para nós encerrarmos com uma oração.